Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre resposta de oração. O que a gente precisa fazer para Deus responder a nossa oração? Nós falamos aqui que para orar a gente tem que orar mesmo, pedir certo. Se Deus vai responder ou não, o que a gente pode fazer? Agir, temos que marchar, porém não é por merecimento também não, que a gente vai às vezes ter uma resposta de uma oração. Deus sabe o tempo certo, Ele é soberano, mas é interessante que algumas pessoas elas oram, e o pastor Javes colocou aqui o exemplo no último, de um rapaz que estava procurando emprego e foi no monte pedir emprego. Por que eu peguei esse exemplo? Porque algumas pessoas têm essa percepção, sabe, pastor Ronaldo, que, poxa, eu orei aqui, Deus não respondeu, então vou ter que ir no monte orar no monte, porque quando a oração é lá, Deus não tem como falar não, porque aquele local é santo. A gente cria, a gente espiritualiza alguns lugares geográficos. Como é que tu entende essa questão de, será que dependendo de onde eu oro, a oração vai ter um efeito diferente? Eu sou de Manaus, lá do Amazonas, né, André? Você sabe aí. E lá não tem monte, né? Lá, complicou pro seu lado para ter oração respondida. E agora? O pessoal de Manaus, então, é menos ungido, né? E o Senhor ouve a oração, não é verdade? Em João capítulo 4, né? Jesus, na conversa lá com a mulher samaritana, eles estão falando sobre oração, a gente sabe disso. Mas, com certeza, a oração também, né? É adoração a Deus. Jesus introduziu a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Então, antes de pedir qualquer coisa, ele já ensinou que na oração nós temos que adorar o Senhor, né? Então, aquela mulher samaritana, acostumada ali aí no Monte Gerezim, né? E onde tinha o poço de Jacó, conhecido como o Monte da Bênção, ela então, Senhor, aqui é o lugar da adoração. E Jesus, então, dá aquela revelação para ela de que o lugar da adoração, não, ele disse, nem aqui, nem em Jerusalém. Aí já cortou logo o barato, né? De alguém que dissesse assim, não, em Jerusalém não, também não. Aonde, né, alguém estiver adorando em espírito e em verdade, o Pai vai estar ali o achando, né? Procurando e o achando. Então, o lugar da adoração, a gente tem na Bíblia Elias orando dentro de uma caverna, nós temos Jonas orando lá no ventre de um grande peixe, nós temos Davi orando num vale, Davi orando num monte, né? Agar orando lá num deserto. Paulo e Silas numa prisão, todo arrebentados. Né? Então, nós vamos ver que realmente agora, se a pessoa se sente bem, aí é outra história, não é verdade? Nós vemos Jesus em Mateus 6 falando sobre orar lá dentro do seu quarto, né? Com você e com seu pai. Então, o que impulsiona você até aquela fé? Você extravasa a sua fé se você estiver no meio de uma multidão? Então vai lá, meu irmão, né? Vai lá no meio da multidão. Agora respeite aquele que gosta de orar sozinho lá no seu quarto, né? Você desenvolve mais a sua fé num culto mais tranquilo ali, né? Com poucos irmãos, na casa de um irmão orando. Então, amém. Você vai colocar sua fé com muita ousadia lá no monte, então, né? Mas respeite aquele que não vai estar orando ali naquele lugar, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente acaba observando isso também, né? O irmão não está recebendo a bênção, que o irmão nunca vai para aquela vigília com a gente, né? O irmão não está recebendo a bênção, que eu não vejo o irmão na segunda-feira aqui no culto de oração, né? Tem muito isso também, né? Tem. Essa discriminação aí, né? É uma discriminação santa. Mas, e às vezes, assim, me preocupa que às vezes você cria, de fato, uma cultura... Eu não vou falar cultura evangélica, mas uma cultura congregacional um pouco deturpada. E eu vou explicar por que eu digo isso. E eu já me deparei com situações assim, por exemplo, você está numa igreja e enfim, várias famílias estão ali congregando, aprendendo a Bíblia ali, enfim, escola dominical, estão ali a vida. Aí, certa vez, tem uma outra igreja por pastores que são conhecidos por essa questão de mover, de trabalho de oração, e libertação, ou milagres, e às vezes faz uma campanha. E você vê famílias inteiras deixando de 4 domingos seguidos na igreja do qual elas nasceram ou congregam, por causa daquela campanha, porque, tipo assim, poxa, aqui eu não estou recebendo, eu quero ir lá porque parece que aqui é mais forte. A gente começa a ter isso, a gente tem que entender que Deus vai nos abençoar onde nós estamos. Tem muito isso. Você está na sua igreja, está lutando, está orando, é fiel a Deus, Deus vai te dar a tua resposta aí. Acho que, eu não estou falando que você não vai para uma cruzada, às vezes para um evento numa outra igreja, não isso, mas você não, hoje a gente vê muito isso, alguns crentes pulam, está aqui na igreja, mas se aquele pastor vier aqui e fizer 5 domingos seguidos naquela igreja, o cara não vai mais para cá, ele vai para outra, porque a oração daquele pastor é forte. Então a gente está falando de, além de local geográfico, nós começamos também a endeusar, vamos dizer, pessoas. O meu pastor assim, mas se aquele pastor botar a mão na minha cabeça e orar por mim, rapaz, aquele pastor ali, a oração dele é mais forte do que a do meu pastor. É verdade, tem muito isso. Sem dúvida. Tem. E eu quero falar um pouco disso. Nós fazemos isso com locais, mas também fazemos com pessoas. É aquela irmãzinha de oração. Liga para ela. Puxa Ei, vida. Jesus. Só ela
se ela orar, a minha oração será respondida. Como se você não tivesse também essa prerrogativa de orar e ter a sua oração respondida. É um certo misticismo, André, que circula por muitas igrejas evangélicas, onde nós colocamos de forma muito proposital sobre algumas pessoas um pseudo-poder, de que ela tem mais poder do que nós. Nós todos, todo crente é um sacerdote, todo crente é um ministro. É claro que Deus dá a algumas pessoas, pela vontade dele, soberana, dons. Por exemplo, tem pessoas que têm um dom da fé, pessoas que oram e os milagres acontecem, pessoas que oram e Deus responde de forma sobrenatural. Deus deu àquela pessoa, pela vontade soberana dele, um dom para tratar de coisas mais específicas. Mas aquela pessoa não é especial, não é melhor aos olhos de Deus, nem aos olhos da igreja. Ou seja, Deus pode também dar o mesmo dom a uma outra pessoa, e uma outra pessoa que não tem esse dom de forma predominante, ela pode sim ter uma oração respondida de forma sobrenatural. Sim. Nós temos que ter muito cuidado para não mistificar as coisas, né? Achando que somente uma pessoa tem autoridade, tem poder diante de Deus. Todo crente é um ministro. Uma vez um colega, amigo meu, pastor, na sua igreja, uma pessoa ficou endemoniada e essa pessoa ligou para ele: pastor, corre aqui porque o meu vizinho está endemoniado. E era uma distância de quase 30 quilômetros da casa do pastor à casa desse irmão cujo vizinho estava endemoniado. E o pastor, com muita sabedoria, disse: meu irmão, eu não tenho condição de ir à sua casa agora. Ore você e expulse o demônio em nome de Jesus. Mas, pastor, eu não tenho autoridade, eu não sou pastor. Em nome de Jesus, ore. Tem autoridade. Você tem autoridade, sim. Ore em nome de Jesus, expulse o demônio. Não tem autoridade se não está no nome de Jesus. A gente tem que começar. A autoridade não é do nome do pastor. Sai no nome do André. Não vai sair. Sendo pastor, apóstolo, não. Liberta. É Jesus que liberta. Agora, o que acontece? É interessante isso, e os dois pastores foram exatamente no ponto de equilíbrio, como a sugestão do André. Por quê? Primeiro, questão é local, né? Eu acho que tem muito a ver mais com propósitos, com votos, com a fé pessoal e particular, do que propriamente com o local. Eu também percebo, obviamente, tem alguns locais que, assim, é complicado e às vezes complexo, né? Porque se a pessoa não tem maturidade espiritual, ela generaliza tudo e às vezes ultrapassa os limites do bom senso. Claro que a gente observa que tem lugares que, notadamente, elas parece que tem uma opressão espiritual maior. Perfeito. A gente observa isso, né, no mundo espiritual, por causa de alguma... Agora, não significa que ali nós temos menos autoridade do que os outros lugares. Agora, por exemplo, eu creio que o local... Jesus, quando subia um monte, é uma questão de isolamento mesmo, de separação para Deus. Tanto que tem uma hora que está a multidão lá, aquela multidão das 5.000 pessoas, ele multiplicou os pães e peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, de repente chega de manhã... Pedro está desesperado. Cadê Jesus? O pessoal dormiu aqui esperando os milagres. E Jesus estava orando lá no monte. E aí Jesus, você vai voltar lá? Eu, não, vamos pregar onde nós não pregamos. Né? Então, assim, mas a prioridade dele era a intimidade, a privacidade com o Pai. Então, se de repente eu fecho a porta do meu quarto, desligo os celulares, desligo um tempo de qualidade para o meu Deus, naquele momento me separo, eu também estou fazendo dali um monte. Agora, claro que eu valorizo um propósito, um voto. Eu vou dizer por mim, em particular, uma experiência que tem a ver com pessoa, né, e também com votos. Né? Eu tive, aí a coisa teria que ter um programa só para isso, mas de uma forma muito resumida, minha esposa estava morrendo com estenose na válvula mitral do coração. E muita gente que está nos assistindo agora são testemunhas disso e também do milagre. E eu fiz um propósito pela cura dela. Até com plano de saúde eu não estava conseguindo operá-la. Nós tivemos que processar o plano e o médico não queria operar no hospital que tinha, ela estava com embolia pulmonar. E eu conheci uma missionária que Deus usa aí o pastor falou de dons, soberania de Deus. Ela não se acha Jesus na vida de ninguém, muito pelo contrário. Né? Ela tem Deus deu a ela o dom de operação de maravilhas. Eu sei que é complexo, mas é o que eu falo para alguns líderes, que até viram as imagens do milagre da minha esposa. Eu falei assim, pastor, se eu não acredito que isso existe, ou se você como pastor não acredita, eu até fui para alguns, que eu mostrei o testemunho, eles têm os exames, tem inúmeras testemunhas que viram os milagres da minha esposa, na vida da minha esposa, e eles falaram, pastor, isso não é para mim, não acredito. Eu falei, pastor, então o senhor não acredita no que está na Bíblia. Então arranque as páginas da Bíblia e fique com parte da Bíblia.
porque o senhor não acredita nela toda. Agora, se Jesus falou que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, ainda as farão maiores, né? E eu creio numa vida de milagres, numa vida de experiência com Deus. Agora, aquilo que o pastor falou, se ele não fizer nenhum milagre, não quiser me responder, ele continuará sendo Deus, e o principal milagre eu já recebi, que é a salvação, a vida eterna. Agora, eu lembro que quando eu achei essa missionária, aí foi um ato de fé meu, não nela, mas no Senhor, porque eu sabia a aliança que tinha com o Senhor e ele já tinha usado diversas pessoas para falar que ela não ia passar pela mão dos homens. Nós muitas vezes fizemos um propósito só em família e oração, acreditando. E ela falou, pastor, o que eu posso fazer pela vida da sua esposa, eu vou fazer um propósito. Agora é o Senhor que vai responder, não depende de mim. E ela fez 10 dias sem botar sal na boca. E eu até falei assim, eu vou fazer também, porque a senhora está fazendo pela vida da minha esposa. Aí ela falou assim, olha, a missionária Elizabeth, ela é lá de Goiás, de Alexânia, Goiás. A minha esposa também chama Elizabeth. Aí eu falei, eu vou fazer também. Ela falou, faça menos que o senhor não está acostumado. Baixa muito a pressão. Eu fiz 7 dias. 7 dias. O meu propósito terminava numa quinta. E naquela quinta-feira, o último dia, eu estava fraco, realmente debilita bastante. Ser 7 dias sem botar sal na boca. Eu estava como vice-reitor de uma faculdade de teologia, que ainda hoje eu sou da mesa diretora Wittenberg, ali na Tijuca. Quando nós fomos, olha onde o reitor, o pastor Martim, que foi meu pastor, o pastor Martim Lutero, nos leva para almoçar. Numa churrascaria no rodízio. Ele não sabia, eu não tinha comentado. Nos leva ali, com a mesa diretora, ali no Maracanã. Eu fiquei na salada de fruta, sem creme de leite, sem nada, suco de laranja. Agora, tiveram líderes ali que falaram para mim no dia. Ele falou, pastor, que bobagem. Até um pãozinho que o senhor deixa de comer com sinceridade, Deus recebe. Eu falei, sim, pastor, por isso que eu estou falando. Fé não se explica, se vive. O meu propósito com Deus termina hoje meia-noite. É pessoal, né? Então, é pessoal. E realmente, Deus usou, Deus operou a minha esposa. E até hoje, agora, quantas vezes essa mesma missionária foi na nossa igreja, que nós levamos lá, de ficar gente de não conseguir entrar na igreja. Agora, aí que a gente observa a diferença do maduro e do maturo. A quem vai buscar Jesus Exato. E quem vai buscar homens. De repente, pastor. Quando ela não ora pela pessoa, que ela fala, gente, eu não posso operar nada. Aí a pessoa acha que porque ela orar, às vezes ela fica em situação delicada, que ela fala assim, gente, se Jesus não falar nada, e ela é tão madura nesse sentido, que ela fala assim, gente, olha, se o Senhor não mandar, vamos encerrar o culto, porque eu não posso fazer nada. E não adianta eu botar 10 vezes a mão em você, se Jesus não quiser operar, não vai acontecer nada. Agora, depende segundo o propósito dele. Então, assim, é exatamente isso, fé, obediência, propósito e vontade de Deus, né? Então, quando o Senhor faz, ele cumpre, né? Agora, acho que muito importante isso, você tem sua fé particular, se você faz suas loucuras com Deus, as minhas loucuras particulares que eu faço com Deus, eu não faço de doutrina. Eu não ensino isso e não levo de forma de caráter obrigatório. Essa é uma questão pessoal do relacionamento seu Agora, com Deus. o pastor Ronaldo foi muito sábio ao falar. Agora, eu não devo julgar aquele que faz diferente de mim como aquele que faz diferente e vice-versa. É como assim, a gente caracteriza que aquele dá glória a Deus, que jubila no culto, ele é mais espiritual que o outro que está quietinho. Né? E, de repente, ele está ali falso de hipocrisia, só querendo aparecer no culto. E o outro que está quietinho é a hora que Deus está trabalhando na alma, no coração dele, trabalhando. Então, isso é bonito. A maturidade espiritual e cristã, isso aqui é bonito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero tirar também algumas dúvidas que o pessoal tem mandado na internet, por exemplo. Para qualquer tipo de efeito, qual é a grande diferença? Não sei se há nisso, mas de oração coletiva ou oração individual. Existem situações que algumas pessoas falam, André, teve umas situações na igreja que o pastor falou, gente, vamos orar junto, que eu acho que isso aqui eu já orei, mas vamos orar junto, que eu acho que tem algo diferente na oração coletiva, que talvez não na individual, e vice-versa. Vamos falar um pouco sobre também essas duas situações, já que falamos de locais geográficos, falamos sobre, às vezes, pessoas nós endeusamos, mas tem alguma força mais você orar na coletividade, por algum propósito específico? Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós falamos ainda um pouco sobre oração. Não sai daí, o Antenado volta já já. Eu quero